A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Estamos aqui no ar mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje estamos quase às vésperas do Natal. Vamos fazer um programa diferente, vamos fazer uma retrospectiva de algumas entrevistas que nós fizemos aqui, de momentos mais marcantes, de momentos mais importantes dessas entrevistas que ocorreram durante este ano de 2019. Nós vamos começar com uma entrevista que nós fizemos ao então vereador Fred Procópio, hoje secretário de Meio Ambiente, né? Então nós vamos começar com a entrevista que nós fizemos a ele, com alguns fatores que marcaram a entrevista dele. Vamos lá, William. Temos constantemente, eu tenho falado muito nisso, não só aqui no nosso programa, mas como também no debate 1550, sobre o túnel extravasor do Palatinato. Sim. Aquilo não tem se constituído um perigo iminente? O túnel do Palatinato, quando a gente assumiu, tinha um projeto tramitando no Ministério das Cidades, no valor de quase 140 milhões, para se refazer o projeto do túnel extravasor. Porque o que aconteceu com ele? Ele tinha um desnível, né, do leito do rio normal de pouco mais de 1 metro de altura, porque a ideia é essa, é ser um extravasor e não ser o curso normal do rio. Né? Então o rio, enquanto tiver com a água normal, até 1 metro e pouco de altura, ele segue o fluxo natural dele. Começou a encher muito, ele passava e extravasava para o Palatinato. Só que esse dinheiro nunca chegou aqui. Nunca chegou. Não saiu do Ministério para cá. Tinha ali... Precisa ser reconstituído. Foi solapado ao longo do tempo. Era o Ministério das Cidades. Ministério das Cidades. O ministro das Cidades não era ligado aí ao prefeito? Não, mas era um recurso do tempo do governo do Paulo Mustrange. Foi quem escreveu o projeto para lá, foi o Paulo Mustrange. Passou todo o governo do Rubens sem que esse dinheiro tivesse vindo. A gente tentou também, novamente, reativar isso. E até o presente momento não chegou um centavo. Apesar de ter projeto apresentado, apesar de ter cumprido todo um protocolo. Olha, eu concordo com o senhor. Tenho um verdadeiro pavor daquilo, porque se aquilo cai, Deus que me perdoe, a provisória desce. É muito perigoso. É uma tragédia anunciada. O relatório parcial que eu tive acesso na época apontava muito mais a parte de baixo do rio, o que seria o piso do extravasor, do que a sustentação dele. A sustentação dele não foi solapada pela água, até porque não atingiu o volume máximo. Mas a parte do piso foi toda deteriorada. Então ele hoje não faz mais o papel de extravasor, ele acaba sendo quase que o leito natural do rio. Por isso que a água desse trecho do Piabanha ali em diante acaba que ficou bem mais baixo. Você vê ele num volume muito mais baixo, porque ele está perdendo muito mais água para o Palatinato. Mas a gente fica... mas é uma coisa pra gente acompanhar de perto. Né? Porque depois da casa caída, caiu. Depois da porteira arrombada não adianta botar cadeado. Exatamente, né? A gente fica realmente assustado com determinadas coisas. Ô Fred, como é que está sendo estrear na Câmara Municipal, particularmente num período nebuloso como agora? Doutor, eu tenho conversado com as pessoas que... o melhor momento para qualquer pessoa de bem começar na política é agora. Porque agora, pelo menos, as pessoas são afastadas, são presas, né, você tem investigações do Ministério Público, do COAF, está tudo muito mais exposto do que era antigamente. Né? As coisas antigamente aconteciam, todo mundo sabia que acontecia, mas tinha uma expressão, um jargão político que dizia, é do jogo. Né? Você falava, mas... jogo sujo. Né? Exatamente. Mas é do jogo. Mas você não acha que isso é antiético, não acha que isso é imoral, não é ilegal? Mas é do jogo. E isso agora vem acabando. Né? Na verdade, em função da Operação Lava Jato, a coisa vem mudando no país como um todo. O Rio de Janeiro, em especial, os maiores casos
envolvidos na Lava Jato, assim, 70% estão no Rio de Janeiro. O Eduardo Cunha, nós temos Cabral, Pezão, Garotinho e Rosinha. Né? 4 ex-governadores envolvidos em presos. Né? Então, assim, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha, né? Presidente da Câmara, da Assembleia preso. Olha, realmente, exatamente. O Estado do Rio é um foco 6 maravilhoso, deputados, um celeiro maravilhoso de corrupção. Então, assim, é um caso de sucesso da Operação Lava Jato, veio focando para cá. Né? Então, aqui estava muito enraizado tudo isso. E eu acho que à medida em que as investigações avançam, elas acabam tirando do cenário político, ou pelo menos afastando temporariamente, uma série de atores que todo mundo julgava serem intocáveis. Né? Então, apesar do momento ser ruim, porque tudo que é de ruim resvala em quem está dentro do processo político atual... E tem mais hoje, né, Fred? Hoje, quando a pessoa não cumpre o seu papel de acordo, a resposta na urna é imediata. Você vê o que aconteceu nessa eleição. A eleição de 2018 deu uma resposta Deu uma resposta aí, né? Até senador aí levou um cacete para aprender a deixar de ser bobo, né? Não, a ex-presidente Dilma perdeu a eleição para o Senado. Exatamente. Foi candidata a senadora, perdeu a eleição. O que demonstra realmente que o povo hoje está mais atento e sabe identificar, está sabendo identificar um pouco melhor o joio do trigo, né? Sim, sim. Ô Fred, na sua opinião, como estão os trabalhos do nosso legislativo? Doutor... Chega, aprova e manda? É assim? Não, que a banda toca? Não. A coisa tem muito mais debate, tem muito mais vereador independente agora. Agora, né? Agora, você usou a expressão mais certa. Agora sim. Tanto é que as votações, se a gente acompanhar o histórico de votação, pautas inclusive do próprio governo, né, do prefeito Bernardo Rossi, tem tido uma margem de aceitação menor do que antes. Né? A gente tem votações ali, vou citar também, por exemplo, o caso dos rodoviários. O regime de urgência foi reprovado por 8-7. Foi ali na risca. Foi... O que você acha da transparência da nossa Câmara? Uma tragédia. Nesse aspecto, uma tragédia. Acho que não funciona, o Rony até tomou uma medida agora que eu achei bastante simpática, que foi fazer a licitação da terceirização de serviços, foi toda televisionada. Eu acho que isso é um aspecto positivo. O portal da transparência até cumpre o que a legislação determina. Mas eu acho que as decisões são muito mal comunicadas à sociedade. Então, num momento em que você tem tantos problemas judiciais assolando a casa, tudo que você precisa é dizer para as pessoas, olha, esse problema aqui, a gente está dando essa solução. E deixa as pessoas se manifestarem. Não adianta a gente tomar a medida, né? E aí eu digo a gente lá, a mesa diretora, né? Da qual infelizmente... Aliás, falando em mesa diretora, houve uma eleição lá para a mesa diretora e depois desfizeram a eleição. Que confusão foi essa? Foi animado. Foi animado? Foi bastante Gostei animado. Do seu termo. A gente conseguiu eleger, eu, Márcio Arruda, Gilda, Leandro, Pastor Brito e o Marcelo, pró-deficiente, conseguimos eleger o Marcelo, o Leandro e a Gilda para a mesa diretora. E por que foi anulado? Foi anulada porque a mesa antiga, né, e junto lá com a assessoria jurídica da presidência, não a procuradoria da casa, mas a assessoria jurídica da presidência, fizeram um movimento e disseram que tinha que ser anulado porque os suplentes tinham que votar na eleição dessa próxima mesa. E aí gerou toda uma discussão em torno disso, ligaram para o juiz que havia dado a decisão, e olha, foi um... Mas o juiz deu uma decisão verbal? Deu uma decisão verbal. Verbal? Ele já tinha dado uma decisão da posse dos suplentes, e ali não ficava claro qual era Mas a decisão da posse do suplente não foi verbal, foi? Não, essa foi por escrito. Pois é, essa foi por escrito. Eu estranho. Não, essa foi por escrito. Eu estranho um juiz dar uma decisão verbal assim. Não, essa foi por escrito. Mas ele esclareceu, melhor dizendo, o que ele quis dizer naquela decisão ali, de que os suplentes tinham que ser empossados. Seria o primeiro ato da Câmara naquele dia, teria que ser a posse dos suplentes, e não a eleição para depois a posse do suplente. Porque até nisso,
o regimento interno é contraditório com a lei orgânica do município, né? Até isso precisava ser revisto, porque o regimento interno diz que a mesa dá posse ao suplente. Então, se a mesa dá posse, a mesa tem que estar composta para dar posse ao suplente. Lógico, se não tem mesa, não tem posse. Exatamente. Na lei orgânica não diz isso. Na lei orgânica diz ao contrário. E aí ficou esse imbróglio e na hora ali o jurídico entendeu que o ideal era dar posse então à mesa para poder dar posse ao suplente. E aí depois isso foi revertido quando o juiz se manifestou e falou assim, não, o que eu quis dizer é que nas linhas tais e tais da página tal, está escrito isso e isso, eu gostaria que fosse interpretado da seguinte forma. E aí ele esclareceu, foi e aí foi dado, foi um esclarecimento. Sei. Foi esclarecimento. Uhum. Só não ficou muito esclarecido para mim. Bom, mas deixa para lá. Bom, assim, eu gostaria de dizer que a primeira mesa que a gente elegeu era melhor, na minha avaliação. Era melhor. Não resta a menor dúvida. Enfim, meu caro vereador, como fiscal do povo na Câmara, que também esse é o papel do vereador, os prédios do nosso centro histórico estão à vergonha. O prédio do antigo Banco do Brasil está há anos se deteriorando a cada dia. O prédio dos Correios não abre nem mais a porta da frente por causa das infiltrações. Além de arbustos na fachada. Agora estão criando árvores. Cresce lá. Mato na fachada. É uma beleza. Agora tivemos, infelizmente, um incêndio aqui na Rua do Imperador e mais um prédio destruído. Muito triste isso. Muito triste. Petrópolis é uma cidade dita como turística. Como visitante, vê esse estado lastimável que a nossa cidade apresenta. Você não acha que a nossa Câmara pode fazer alguma coisa? Que não dá para pressionar o Executivo e fazer com que seja pelo menos cumprido o Código de Postura? Porque aquele troço ali, esse negócio aqui do Banco do Brasil me irrita profundamente. As pessoas de cadeira de rodas têm que passar pela rua. Porque a calçada está interrompida com aquelas porcarias, aqueles troços há meses. Quiçá ano. Então, não é terrível isso? Concordo plenamente. Eu estou participando de um projeto que é do Executivo em parceria com a UERJ, né, a Faculdade de Arquitetura da UERJ, que a gente chamado Circuito a Pé. A UERJ catalogou todos os imóveis, está terminando agora de catalogar todos os imóveis históricos do centro da cidade. E aí, inclusive, as casas que a gente ali da Rua da Imperatriz, da Keller, qual é o tipo de arquitetura, período em que ela foi construída, as figuras ilustres que passaram pela história da cidade, que foram residentes naquele domicílio, ou no caso aqui desse prédio do Banco do Brasil, o que funcionava ali antes de ser o Banco do Brasil, a história do prédio, e vai ser criado através de um painel, o que eles vão chamar de circuito a pé, que ainda vai ser inaugurado ainda, que vai ser, o turista chega na cidade, o aplicativo vai apontando para ele os pontos turísticos e no meio desses pontos turísticos vai ter esses imóveis. Então esse catálogo que está sendo feito, esse inventário dos imóveis históricos que a UERJ está fazendo e do estado em que eles se encontram, vai servir justamente para poder alimentar esse banco de dados do governo, para poder dizer, olha, o proprietário do imóvel tal não cumpriu com o que prevê a legislação, inclusive para ganhar a redução de IPTU, porque quem tem imóvel histórico, né, se reformar da fachada e mais alguns outros critérios, tem direito a uma isenção de IPTU substancial, né, passa de 50%. Então, esse levantamento da UERJ vai servir para alimentar esse banco de dados que vai dar um panorama para o município de como estão os imóveis do centro histórico, né? Então, acho que isso aí vai ajudar um pouco. Agora, o que resolveria, na minha avaliação, tanto essas fábricas fechadas, quanto esses imóveis, como esse aqui do Banco do Brasil, fechado há tanto tempo, é o IPTU progressivo. Tinha que ser. Né? O IPTU progressivo hoje a gente paga 1% do valor do imóvel, a gente paga de IPTU. O camarada que não deu a finalidade, né, não deu a função social da propriedade, no ano seguinte paga 2%. No terceiro ano paga 4%. No quarto ano paga 8%. E no último ano, a partir do quinto ano, ele começa a pagar 15% do valor do IPTU. Não pagou IPTU, desapropria. E aí dá uma outra finalidade ao imóvel, né? Manda pro leilão e é isso aí. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, nós hoje estamos fazendo um programa diferente, estamos fazendo uma retrospectiva com várias entrevistas que aconteceram durante o ano de 2019. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista com o jornalista Bernardo Filho. Bernardo
A qualidade, a seriedade e a liberdade de expressão do jornalismo devem ter reconhecimento público. Paulo, você tocou num assunto extremamente interessante. O jornalismo tem perdido muito da sua credibilidade por conta da sua atuação, por conta da sua militância política. Hoje, você vê a religião, os militares, com boa credibilidade, com percentual de credibilidade alto, e vê, por exemplo, o judiciário e o jornalismo com percentuais baixíssimos de credibilidade. Por quê? Porque fizeram o jogo dos políticos. É simples, fizeram o jogo financeiro. Eu pago o seu supermercado. Você não vai publicar o que eu quero que você publique na sua revista para mim? Vai publicar. Claro, lógico. Só para a gente fechar esse bloco, suas críticas são formuladas com cuidado antes de ir ao ar ou são espontâneas? Conforme julga ser moral ou imoral, ético ou antiético? Olha, eu em geral, de uma forma geral e ampla, eu não costumo fazer críticas no meu programa, nem nos meus artigos no jornal. E quando as faço, são críticas construtivas e sugestões de melhoria. O que? Ou seja, eu apresento o problema, eu critico o problema e dou a sugestão para o problema. Porque criticar é fácil, oferecer as alternativas é que é difícil. É mais ou menos por aí. Esses dias eu vi uma postagem do pessoal da Rua Tereza, até conheço, são gente muito boa, hoje fazem parte da diretoria da arte e tudo mais, pessoas ótimas, excelentes pessoas, comerciantes da Rua Tereza, se queixando que não tem um representante da Rua Tereza na Câmara Municipal, que eles querem no próximo em 2020 um representante da Rua Tereza. Eu falei assim, olha, tudo bem que vocês queiram, mas em primeiro lugar se ajudem. Por quê? Não adianta o poder público vir ajudar vocês se vocês não se ajudam. Na Sexta-feira Santa, a cidade cheia de turista... Fechada. 90% das lojas fechadas. Mas o Sindicato do Comércio não nos permite que a gente abra. Conversa com o Sindicato do Comércio, negocia com o Sindicato do Comércio, dá 2 dias depois para os funcionários. Lógico. Aí o que aconteceu? Segunda-feira, véspera do dia de São Jorge, cidade cheia, novamente 90% das lojas fechadas, porque era segunda-feira. Aí não dá, né? Aí não se ajudem primeiro. Não adianta querer ter um representante se eles não se ajudam. Exatamente. E a Rua Tereza, eu já digo mais, querem ajudar a Rua Tereza, a revitalização da Rua Tereza e a volta da Rua Tereza aos velhos tempos passa pela revitalização da fábrica da Dona Isabel. Sem isso, a Rua Tereza vai continuar nesse marasmo que se encontra. O que precisa ser feito na Dona Isabel? Estacionamento para turistas, estacionamento para ônibus de turismo, sala de descanso para os motoristas dos ônibus, né? Sala de treinamento para o pessoal da Rua Tereza, treinamento de vendas, overlock, máquina reta, máquina de corte, enfim. Um bread and breakfast, ou seja, uma hospedaria para os turistas na Rua Tereza. Transporte da rodoviária para a Rua Tereza com vans, sabe? Já teve no passado. Se não me engano, na época do governo Paulo Mustrange, por aí. Já teve no passado, não me recordo agora, mas já existia isso. Enfim, uma infraestrutura e uma coisa muito interessante. Em Buenos Aires, você tem a Calle Defensa, que começa na Praça Rosada e vai até a Praça de Santelmo. Na Calle Defensa tem antigos galpões, como hoje está abandonada ali a fábrica da Dona Isabel, que eles fizeram pequenos quiosques de 3x3 e 4x4 que vendem de tudo, né? Um grande mercado de pulgas, digamos assim. Isso ali seria um atrativo para enfraquecer os feirões da Baixada e trazer esse público da Baixada para Petrópolis. Então, esses pequenos quiosques de 3x3 e 4x4 dentro desse espaço revitalizado da fábrica Dona Isabel. E com isso a Rua Tereza se ergue novamente. Fora isso, não tem jeito. Vida que segue. Você está otimista ou pessimista com as próximas eleições municipais? Eu quero, eu almejo, eu desejo que haja uma mudança de 100% nas pessoas que aí estão. Concordo. Esse é um desejo pessoal meu. Por quê? Hoje nós temos uma Câmara reativa, hoje nós temos uma Câmara que dá medo, porque qualquer coisa que é votada na Câmara hoje vai perdurar por 10, 15, 20 anos. Eu tenho muito medo dessas votações e dessas coisas que o prefeito manda em regime de urgência para a Câmara votar. A Câmara me assusta um pouco, sabe? Um pouco não, bastante, nesse presente momento. Tá? Muitos vereadores inexperientes,
bem-intencionados, mas inexperientes. De bem-intencionados o inferno está cheio. É o que eu ia dizer. Né? Então já nem E com relação à prefeitura, todos nós esperávamos muito mais de Bernardo Rossi e não tivemos nem 5% do que Bernardo Rossi prometeu durante a campanha. Você acredita que o jornalista deve ser imparcial ou deve emitir juízo de valor? Por quê? Olha, o jornalista tem que fazer as duas coisas. Ele tem que ser imparcial e ele tem que emitir juízo de opinião, juízo de valor. Por quê? A opinião do jornalista é muito importante e nós somos formadores de opinião. Quer você queira, quer não, sabe? O rádio, a televisão, o jornal forma massa crítica. Então, se nós somos formadores de massa crítica, se nós somos formadores de opinião, nossa posição, nossa opinião é muito importante. Então, temos que ter até cuidado com as coisas que falamos. Deixa eu complementar essa pergunta. Pois não. Quando você está atuando como jornalista, a opinião e a imparcialidade do jornalista pode ou não ser negociada? Comigo, não. Porém, eu aceito quem aceita negociar. Conforme eu te falei, questão de sobrevivência. Eu não posso criticar o sujeito que precisa fazer supermercado. Você entendeu? Eu não aceito. Agora, eu não posso criticar de forma nenhuma quem aceite. Não acho justo, não acho correto. Cada um sabe de si. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos fazendo uma retrospectiva do ano de 2019 com algumas entrevistas que nós realizamos aqui durante o decorrer do ano. Agora vamos ouvir um trecho da entrevista com o vereador Jamil Sabrá sobre o Código de Posturas do município. Vamos lá, William. Jamil, a comissão especial criada na Câmara Municipal para atualizar o Código de Posturas realizou a primeira reunião nesta quarta-feira que passou, dia 8, na quarta-feira retrasada, 8 de maio. A primeira medida do grupo, presidido pelo vereador Fred Procópio, integrado pelo relator Ringo Rames e por você, foi reunir entidades de classe na quinta-feira passada para entender as demandas da sociedade civil organizada. O que ficou estabelecido nessa reunião, Jamil? Bom, primeiramente, amigo Paulo, houve uma mudança na composição da comissão. O vereador Fred Procópio não se encontra mais na Câmara Legislativa. Infelizmente. E o vereador Ingo Rames assumiu a presidência e eu tornei-me o relator da comissão. Quem somou forças a gente também foi o nosso grande amigo, excelente vereador, professor Leandro Azevedo. Tivemos a primeira reunião na quarta-feira, diversas entidades estiveram presentes, o IFAM, Secretaria de Serviço de Ordem Pública, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, INEPAC, Associação de Comerciantes, Associação de Ambulantes, empresários do município, Cicomércio, entre Guarda Municipal, a Polícia Militar. Na verdade, nós convidamos todas as entidades, eu aproveito também esse momento agora para convidar a todas as entidades, a organização da sociedade civil e os petropolitanos que queiram nos ajudar a fazer o novo código de postura do município. A primeira, o que nós decidimos, Paulo, primeiramente o código não era atualizado em sua plenitude há 14 anos. Desde 2005 que as pessoas não sentavam para conversar, discutir, debater e modernizar o código de postura. Só para você ter uma ideia da evolução do mundo, Paulo. Em 2005 as pessoas não usavam nem Facebook e não existia nem WhatsApp. Pois é. Para a gente ver a velocidade da tecnologia de 14 anos para cá. Então a gente se vê necessário. Petrópolis cresceu muito. Distritos como Secretário, Brejal, Itaipava, Araras, o Bingen se transformando num grande bairro industrial e Petrópolis crescendo no seu comércio e serviço. O que se faz necessário é sentar e discutir o código de postura novamente. Nós iniciamos isso nessa quarta-feira. O que ficou decidido pela comissão, composta por mim, pelo vereador, presidente Ingo Rames e vereador professor Leandro Azevedo, primeiro foi dividir o código em eixos. Né? Nós pegamos o código, que são 280 artigos,
separamos eles em 6 eixos, né? A gente foi aglutinando os temas conforme os títulos no código de postura, e nós vamos iniciar a nossa primeira discussão em debate no dia 30 de maio, às 14 horas, na Sala das Comissões, na Câmara de Vereadores, com o eixo de publicidade. Discutir o que pode, o que não pode, tamanho de placa, cor de placa. Você sabe que aqui no Centro Histórico a regulamentação é muito severa, muito robusta. Então a gente quer também, em que sentido? Primeiro, preservar Petrópolis, preservar sua história, sem com que atrapalhe o desenvolvimento econômico. É porque realmente tem coisas aqui que a gente não consegue entender, né? Eu tenho coisas que, para mim, realmente fica muito difícil o entendimento, porque atravanca o progresso também da cidade, né? Não deixa a cidade se embelezar. Em sua opinião, quais as áreas que Petrópolis precisa mais atenção? Emprego, tem que gerar emprego. Não existe o melhor programa social, é o emprego. O emprego dignifica o trabalhador. O emprego dá honra ao ser humano. E não importa o quanto você ganha, Paulo. Se é um salário mínimo ou se são 1.000 salários mínimos. Para isso precisa Mas é você trabalhar e no final do mês você abrir sua conta bancária e meu dinheiro está aqui do meu suor, e com esse dinheiro você comprar a comida da sua casa, você pagar o seu aluguel, sua conta de água, sua conta de luz, realmente. Você sair para jantar com a sua esposa ou a esposa sair para jantar com o marido, comprar um presentinho para o filho, um presente para o afilhado e sair no seu lazer, não importa. Mas o emprego, além de dignificar o ser humano, você faz a economia local gerar. Eu acho que hoje o principal problema de Petrópolis, a principal ação que tem que ser feita é trazer empresas urgentemente para a nossa cidade. E desburocratizar também o nosso processo aqui de abertura de empresas, facilitar, dar incentivos para que as empresas realmente venham se instalar em Petrópolis. Senão, vai ficar difícil, né? Sem dúvida. Vai ficar uma cidade de velhos. Sem dúvida. Aposentados só. A gente trabalha, eu sempre falo isso nos meus discursos. Eu morei 11 anos fora de Petrópolis, na sua maioria na capital do Rio de Janeiro, e fui para lá, trabalho, e fui fazer faculdade já visando a oportunidade no mercado de trabalho, porque naquela época já havia muita dificuldade sobre as opções que existiam aqui na nossa cidade. E aí, quando eu retorno para Petrópolis em 2016, eu vejo que a situação é tão ruim quanto. O que é preciso para o gestor fazer uma boa administração na prefeitura, Jamil? Primeiro, saber para onde você quer ir. Aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Ponto 1. Ponto 2. Como é que eu vou chegar? O que eu vou fazer para chegar no ponto que eu quero? E ponto 3. Que equipe que eu vou contratar para me ajudar a chegar no ponto que eu quero? É porque tá difícil, hein? São esses 3 pontos, Paulo. Meta e objetivo. Como eu vou executar minha meta e meu objetivo, e quem vai me ajudar a executar minha meta e meu objetivo. E Se você não tiver isso claro, público e transparente, você está fardado ao fracasso. E o que precisa para mudar Petrópolis? Para mudar Petrópolis, potencializar as vertentes econômicas. Apostar na indústria cervejeira. Apostar no polo tecnológico no Quitandinha com indústrias na área de TI. Apostar no turismo rural, na produção de orgânicos. Potencializar a nossa área gastronômica. É aí que a gente começa a crescer e desenvolver a nossa cidade. E um plano de mobilidade urbana, porque Petrópolis está impraticável. É aí que passa, essa é a necessidade da ligação Binha-Quitandinha, de melhores entradas e saídas no distrito de Itaipava, da duplicação da ponte de Correias, uma nova entrada. Eu não entendo por que Petrópolis não conhece uma coisa chamada rotatória, que toda cidade tem, aqui não tem. Exatamente. Não tem espaço. Não interessa, inventa espaço se inventa. Bom Sucesso, aquela entrada em Bom Sucesso, tudo bem que ela é linda, mas para que você tem uma rotatória daquele tamanho? Exatamente. Se você pode diminuir, nem que você crie um pequeno viaduto de quem venha da BR e desemboca direto para Itaipava. Exatamente. Vai ficar esteticamente um pouco mais feio, não importa. Tem que funcionar o trânsito. Meu Deus do céu, não pode ser do jeito que está. A cidade não pode ficar à mercê de parar
É isso aí. Qualquer dia essa cidade vai dar um nó tão grande no trânsito, se todos os moradores de Petrópolis resolverem sair ao mesmo tempo, a cidade não cabe. É verdade. Não cabe a quantidade de carros que tem em Petrópolis aqui. É verdade. Eu queria te agradecer a atenção dispensada aqui no nosso programa. Infelizmente estamos chegando ao fim, a gente teria mais papo para mais de metro aí. Mas... Bom, ouvintes, nós estamos fazendo uma retrospectiva sobre algumas entrevistas que nós apresentamos no decorrer do ano de 2019. E agora vamos ouvir novamente uma entrevista com o Marcelo Moreira sobre mercado de trabalho. Marcelo Moreira é diretor do SEBRAC. Então vamos ouvir trechos dessa entrevista. Vamos lá, William. Marcelo, o que é mercado de trabalho? Porque as pessoas acham que não entendem a expressão mercado de trabalho. Paulo, o mercado de trabalho é um ambiente, né, onde você presta serviço para alguma coisa, né? Você fala mercado, eu me lembro de prateleira. Pois é, as pessoas pensam que tem trabalho em prateleira, não é bem assim, né? Mas eu faço uma analogia, assim, você vai no supermercado para você comprar um produto que está na prateleira. Sim. Você vai numa loja, os produtos estão numa prateleira, né? E o mercado de trabalho nada mais é do que nós, numa prateleira, né? Expostos à vitrine, para alguém comprar o nosso trabalho. E remunerar a pessoa, o profissional, né? O profissional que está numa CLT lá dentro de uma empresa trabalhando, um profissional liberal, um profissional autônomo, né? Então, hoje nós estamos, Marcelo, falando assim uma analogia, né? Usando uma palavra configurada, nós estamos na prateleira do supermercado e existem empreendedores, empresários, comerciantes que vão lá e pegam você da prateleira para trabalhar com eles. Certo. Só que aí você tem que ter, quando você vai no supermercado, você vê lá um produto, né? Você vê um produto, você vai comprar lá feijão. Você vê lá um saco de feijão, um do lado do outro, de vários fabricantes, vários concorrentes, brigando lá por preço, por qualidade, por embalagem, né? Tem lá, você vai na perfumaria, tem lá os cremes, os cosméticos, o shampoo, né? O sabonete, um do ladinho do outro na mesma prateleira. Certo. E aí vai lá a dona de casa, vai lá o dono de casa e vai para comprar aquele produto para ele. E aí você compra por onde? Você compra por uma embalagem. Pela embalagem ou pela qualidade? Pela qualidade, produto, né? Pelo preço, né? Então ali o consumidor que vai comprar, ele escolhe o critério que ele vai usar. A embalagem, o preço, a duração, a qualidade. E o empresário, que é aquele que contrata pessoas, ele também vai nessa prateleira. Só que essa prateleira são os currículos. Certo. Né? Então ele vai lá nas prateleiras, ele bota um anúncio, ou ele contrata uma empresa de recrutamento e seleção para buscar no mercado, na sociedade local, uma pessoa para trabalhar para ele. Quando o empresário ele vai buscar fazer um recrutamento, né, um processo seletivo, ele tem a falta de um produto dentro da empresa dele. Ele tem a falta de uma pessoa que resolva os problemas da empresa. Qual é o problema? É um almoxarifado, que a gente estava falando aqui, o controle de almoxarifado, é uma equipe de vendas, é um atendimento melhor, é serviços gerais, é alguma coisa que ele precisa na empresa dele. Certo. Ele precisa uma coisa nova para aumentar, para melhorar, para dinamizar, vezes, né? Ou ele precisa de uma coisa nova para ele substituir alguém que já está trabalhando e que não está produzindo, ou que está se aposentando, ou por algum critério dele, ele queira substituir. Certo. Então, o mercado de trabalho hoje, ele tem a pessoa que está na prateleira, que vai substituir uma outra pessoa que já está trabalhando. Certo. Certo? E aí o empresário, o comerciante, lá, o dono do negócio, o empreendedor, ele vai substituir, né, para ele poder melhorar a empresa dele, tá? E também tem aquele empresário que abriu uma nova vaga, que está expandindo, que tem sim na cidade, tá? E aí ele precisa ampliar a equipe dele. Perfeito. E aí ele vai nessa prateleira para comprar, ou seja, contratar
uma pessoa que vai exercer um papel. Então, para o nosso público entender, eu acho que eu quis fazer isso, foi muito bem, porque muito bem, a dona de casa está lá no... Bem explicado. Né? Então, eu tentei fazer um exemplo simples. Não, muito bem explicado. Por que nas entrevistas de emprego o candidato sempre se depara com a primeira e a mesma pergunta? Você tem experiência? Eu tenho uma raiva disso. Mas tudo bem, existe um fato também, Paulo, que tem muitas pessoas que não estão preparadas para fazer um processo seletivo. Tá? Ah, sim. Então, concordo. assim, nós vivemos... Porque se todo mundo tiver experiência, o primeiro emprego de alguém nunca vai aparecer. Nunca vai aparecer. Paulo, mas eu digo assim, que a experiência não necessariamente precisa ser uma experiência voltada para aquele assunto específico. Experiência de trabalho. Isso. Muitas empresas, elas estão olhando, por exemplo, eu fui aluno, sou estudante de administração, como eu já fui. Algumas empresas que eu fiz entrevista, ela não queria saber se eu tinha formação administrativa. Ela queria saber se em algum momento da minha vida eu trabalhei, eu já desenvolvi um projeto, eu desenvolvi alguma coisa que me trouxe uma bagagem, uma experiência. Às vezes essa experiência, em muitos casos, tá? E se a gente está falando de uma nova visão de recrutamento e seleção, eles estão voltados para isso. Que experiência, que bagagem você tem? Porque aí você colocou num ponto interessante. Os nossos alunos hoje, né, eu digo alunos comuns de escolas regulares, a gente está falando do cara da cervejada, do cara da noitada, e esse cara, ele não está se preocupando com essas experiências, que é um trabalho voluntário, que é um trabalho, vamos dizer assim, social dentro da comunidade. Hoje, muitas empresas estão voltadas ao terceiro setor. Né? Eu me lembro que quando eu fui trabalhar na Fiocruz, eu trabalhei uma época com Museu de Ciência. Né? Trabalhei lá com a visitação e com pesquisa na área de educação e ciência. Nessa época, eu me lembro que um dos fatores que fizeram a escolha, né, que me escolheram, foi porque eu tinha uma experiência, né, você sabe que eu, desde os 14 anos, 13 anos, eu estou no movimento castorista, desenvolvia trabalhos sociais e trabalhos que envolviam a fala, a comunicação, a escrita. Então, esses fatores, na época, foi positivo para que eu conseguisse alcançar aquele objetivo. A capacidade de se comunicar. Sim. Porque você, a experiência. Como é que eu vou ser contratado se eu não tenho experiência? Por que você não vai numa loja e pede lá, você pode deixar eu ficar uma semana aqui? Faz um trabalho gratuito. Você não tem que adquirir experiência? Sim, o problema não é a falta de experiência? Então, meu amigo, levanta do sofá e vai ter experiência. É isso que eu... Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, nós estamos fazendo uma retrospectiva do ano de 2019. E ouvimos a entrevista do Marcelo Moreira e do Wilson Gualberto sobre mercado de trabalho, principalmente em nossa cidade de Petrópolis. Bom, agora nós vamos ouvir trechos de uma entrevista que foi muito importante aqui, que teve picos de audiência. Entrevista com o Dr. Henry Grazinoli sobre o então atual momento brasileiro daquele mês. Se eu não me engano, foi junho, uma coisa assim. Foi por aí, né, William? Então, nós vamos ouvir essa entrevista em que ele fala sobre o atual momento político brasileiro. Vamos lá, doutor Henry. Taca a ficha aí, William. Doutor Henry, a existência da crise política é patente no nosso país? Bom, para mim, eu acho que nós não estamos numa crise política. Né? A crise política, ela permanece, quer dizer, nós não entramos numa crise política. Ela já estava. Ela está aí há 20 anos, talvez um pouco mais. Uhum. O que nós temos hoje é uma transição de poder que, mesmo após a eleição do ano passado, ela não foi entendida pela oposição, mas pela oposição radical. Porque Sim. A gente nota no Congresso Nacional que os partidos já começam a se alinhar no sentido de apoiar o governo, aqueles que eventualmente não apoiaram na eleição passada. O que é uma decisão lúcida, ela é uma decisão lúcida, porque o Congresso, embora seja uma casa política, ele tem que ajudar o presidente da República, o Poder Executivo, a governar o país e fazer as reformas para as quais o presidente foi eleito. O PSL estava preparado para o poder? Não estava. Não estava. Está? Não, eu creio que não.
O PSL era um partido que praticamente não existia. Bolsonaro, o presidente, Tinha que ter uma sigla, trouxe legenda, trouxe votos e elegeu um grande número de deputados estaduais e federais e senadores, né? Pessoas que se projetaram, na sua grande maioria, salvo as exceções, através de Jair Bolsonaro. Então, esse fenômeno precisa ser entendido. Por incrível que pareça, embora as divergências no Congresso estejam sendo resolvidas, ontem, por exemplo, o presidente nacional do PSDB anunciou que vai apoiar a reforma da Previdência. E o presidente... Assim de graça? Anunciou que vai apoiar. Deve ser de graça, porque o presidente Bolsonaro não tem feito. Ele não tem concessão nenhuma, né? Eu acho até que ele está exagerando um pouco. Eu acho que ele tinha que fazer algumas concessões políticas, né? E a política tem isso, né? Ele também não pode exagerar e interpretar que tudo que o governo eventualmente ceder está ligado à corrupção, à compra de votos. Não é isso. Política é um pouco... A política arte, boa né? de negociar, de entender as necessidades do outro. Mas não aquela negociata que os parlamentares estão propondo. Não, essa né? eu creio que nesse governo não tem. Não parece que vai ter. Né? Que não Até tem. agora... Aliás, a negociata que eles falam, eles usam um termo que não tem... Politicagem? Papo, né? Que não está tendo... uma conversa, né? Aquela conversa de pé de orelha, né? Pé de orelha, gostam, né? Que visa dar vantagens indevidas contra o interesse público, a favor do interesse particular. Eu acho que isso não vai ter, não. Mas a crise essa crise que vem há 20 anos, eu tenho a impressão que ela vai ser amenizada, porque não tem saída. O Congresso tem que aprovar as reformas necessárias. Concordo com você. Né? Segundo, nós já sabemos, já está demonstrado que a economia ela tem um giro, ela tem um movimento que depende hoje muito menos do governo. Embora parte da imprensa continue imputando ao governo a responsabilidade sobre a questão da economia no seu sentido 100%. Não é assim. Exemplo, essa semana o dólar caiu, a Bolsa atingiu anteontem o maior nível de pontos do mês de maio dos últimos 20 anos. Quer dizer, há mais de 20 anos ela não tinha um crescimento no mês de maio, porque o início do ano é um ano sempre difícil. Sim. A gente sabe disso. A economia balança nessa época. Ainda mais com troca de governo. Ainda mais com troca de governo, exatamente. Então eu acho que a crise a que se refere hoje, a gente vê movimentos na rua e esse movimento eu acho muito bom. O Brasil estava precisando disso. Eu acho que a campanha do Jair Bolsonaro, não é? Ela trouxe de volta o povo para a rua, coisa que a gente não fazia há muito tempo. Quarta-feira, até que eu falei aqui no debate com a turma, com os debatedores da mesa, no programa Debate 1550 da Imperial, eu falei que enquanto na Rússia, na França, o pessoal vai para a rua para ser contra o governo, aqui o pessoal vai para a rua para apoiar o governo, né? É uma coisa totalmente desconhecida isso no mundo, né? No mundo, E isso é bacana porque é um método. Aí vem aquela história que a gente sempre fala, né, Paulo? O jeito brasileiro de fazer as coisas. Né? Nós somos, às vezes, criticados por... vocês são terceiro mundo. Em certas coisas somos mesmo. Mas há momentos em que nós podemos, vamos dizer assim, fazer diferente. Então, você vê, você acaba de eleger um governo, não é? E o povo continua indo para as ruas e apoiando as medidas. Eu acho que isso é muito saudável e tem que continuar. Eu queria pedir licença a você para mandar um abraço aqui para alguns amigos que estão me mandando aqui mensagens. Sim, perfeitamente. Ernesto Pina, meu querido amigo, obrigado pela audiência. Cláudia, Jaqueline, estou aqui recebendo algumas mensagens isso é bom, do pessoal. Isso é bom, isso é muito bom, né? Ô, Henry, quais são os personagens dessa atual crise? Bom, ela não tem personagem novo. Né? Já são todos conhecidos. Eles estão conhecidos, mas eu acho que o principal personagem, ele não é físico, né? Eu acho que o principal personagem é a situação que o Brasil mergulhou, principalmente a situação econômica. Né? A economia, ela praticamente direciona a política. No mundo moderno, principalmente nos países capitalistas, a economia é o norte
da política. A gente viu, por exemplo, que enquanto a esquerda governou o Brasil e a economia estava indo mais ou menos, ou até aparentemente bem, os escândalos, as questões ligadas a nada disso eclodiu, né? Mas, na medida em que o sistema começou a falhar, não é? O desemprego aumentou, a economia começou a balançar, e aí você percebeu que as estruturas do país estavam balançando, quer dizer, não havia investimentos nas áreas principais. Logo em seguida, a verdade sobre os governos também apareceu. Então, eu tenho a sensação, Paulo, que nós vamos passar por uma melhoria na economia. Isso vai acontecer inevitavelmente, até porque nós chegamos praticamente no fundo do poço, né? Sim, lógico. Não dá para ser... Não, pior do que isso, aí a Venezuela. A imprensa está falando aí em recessão, porque nós estamos perto de uma recessão, mas esse é de novo, eu entendo que é de novo aqueles anúncios políticos, né? Principalmente a grande mídia. Que faz questão de... tem uma mídia boa, né? Aquela mídia, vocês aqui, por exemplo, na Rádio Imperial, eu vejo que vem gente de todas as opiniões, de todos os matizes. Eu entrevisto as pessoas vêm e falam e dão sua opinião, mas aí existem setores aí que estão muito direcionados, né? E a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas é fato. Então eu acho que a crise, passando, a economia melhorando, a política ela vai se ajeitar também. Agora, quero crer que o esvaziamento de alguns partidos, de alguns grupos políticos, que é absolutamente natural, dada a derrota nas últimas eleições, e eles vêm perdendo nas últimas eleições, quero crer que a eleição para a Prefeitura de Petrópolis e para a Câmara de Vereadores no ano que vem, e dos municípios, ela vai ser, vamos dizer assim, o fim a curva, né, o final da curva nessa reta que nós vamos... E aí eu acho que depois dessa eleição do ano que vem, o Brasil entra numa estabilidade política, sabe? Voltando ao normal, com situação, com oposição, com discussão, mas não com aquela política de comprar, de dominar as estatais e vender benefícios, né? De dominar o Congresso através o Legislativo através da corrupção. Eu acho que esse caminho nós começamos a construir, vamos dizer assim, a sair fora dele. A corrupção endêmica que assola o país é culpa do PT ou os outros partidos utilizam das mesmas práticas? Não é culpa do PT só, não é? Não, né? Isso aí era genérico, né? Isso era genérico. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem, lógico, todos os lugares, pessoas éticas, políticos bons, nós temos esses políticos ainda hoje, muitos com mandato, né, não só nas câmaras, nas prefeituras, como governos do Estado e Senado. Tem gente boa, mas, principalmente, os grandes líderes partidários, nos últimos anos, esses se envolveram, sim, em situações... Então, agora até me lembrei da palavra que eles acusam o Bolsonaro de não articular. É por isso, ele ficou fora. Articulação. E eles tinham demais, né? Ele ficou fora. Mas é isso mesmo, quer dizer, então não é só o PT. O PT está pagando o preço porque ele naturalmente era governo. É sim. Mas líderes de outros partidos foram também já condenados. Tem gente presa. E também de outros partidos já foram presidentes nesta mesma época, cuja prática iniciou-se. Está aí o Cabral preso, está o Cunha preso. Quer dizer, não tem só gente do PT na cadeia, não. Tem o Aécio que agora foi... o Aécio... Agora virou réu, né? O Aécio está escapando, né? Mas agora parece que ele virou réu. Lá em Minas, eu vou muito a Minas, e aí já tem gente chamando o Aécio de o deputado Sabonete, porque escorrega. Sabonete molhado. Boa essa, hein? Como é que você vê a política de Petrópolis com 10 pré-candidatos apresentados pelas redes sociais? Como você acha que o petropolitano vai votar? Olha, nós estamos experimentando aqui, de novo, palpite. Não sou nenhum futurólogo, né? Apenas nenhum vidente. Nenhum vidente. A gente convive na sociedade, conversa com pessoas há tantos anos, né? Paulo, eu acho que a quantidade de candidatos que estão aí se apresentando não vai confundir a população. Eu tenho a sensação de que depois da última eleição presidencial e para governadores, grande parte do eleitorado fez um exercício fantástico de procurar saber quem eram e quem são. Quem eram os que estavam aí e quem são aqueles que querem vir.
ainda não é 100%. E quem são aqueles que já foram? Exatamente. Quem eram, né? Quem são os que já foram, os que querem permanecer e aqueles novos que estão chegando. Eu tenho a impressão que a população vai votar com 2 requisitos básicos. Eu digo os que decidem quem vai ser o prefeito, não 100%. Sim, lógico. Mas eu falo aí de um horizonte aí de 120 mil, 110 mil eleitores, que é a média daqueles que... Eu acho que as pessoas vão decidir, primeiro por uma questão ética. O voto vai ter um peso, o currículo do candidato, principalmente sob o ponto de vista ético, vai ter um peso nessa decisão. Até porque nós vamos ter um debate muito mais centrado aqui dentro do município. Ele não vai ser um debate nacional como foi o outro. Então a oportunidade que as pessoas vão ter de conhecer quem é quem vai ser muito maior. Ainda mais agora com a rede social. Que espalha tudo, não tem como, rapidamente. Esse é o ponto. Essa é uma questão. A questão ética vai ser um ponto de discussão. E o segundo ponto de discussão, a meu ver, o candidato que não apresentar projetos concretos para Petrópolis, concreto que eu digo não é apresentar o sonho, é dizer, vamos fazer isso, podemos fazer e como vamos fazer, esse não vai ter espaço. Porque a cidade ela tem um atraso na maioria das suas questões de mais de 20 anos. Petrópolis está paralisada, ela não evoluiu em vários setores. Concordo plenamente. Principalmente de infraestrutura. Isso. É grave a situação. Muito, muito grave. E nós, então, precisamos ter um grupo político que se apresente com soluções concretas. Eu tenho a impressão que vai ser a primeira eleição nos últimos 20 anos em que nós vamos ter esse tipo de debate. Uma postura ética compatível. Não precisa ser o pai da ética, mas também não pode ser o filho... Pois é. Que não é da ética. Pronto, salvei a parte. E ao mesmo tempo, alguém que seja capaz de dizer para o cidadão, olha aqui, ó, eu vou construir essa ponte e o dinheiro vai sair daqui. Eu vou dar aumento para o servidor, mas vai ser esse aqui que é possível. Esse debate vai ser feito, a meu ver, na campanha do ano que vem. Perfeito. E o eleito vai ter exatamente ele vai ter que conquistar esse eleitorado com essas propostas reais e concretas. Concordo com você. Eu acho que cabe muito à população procurar saber quem é quem. Procure saber. Né? O vai e vem de vereadores que são afastados pela justiça e usam do mesmo instrumento para retornar, muitas das vezes ferindo os instrumentos legais da própria Casa Legislativa, influenciam negativamente na nossa política, Henrique? Eu acho que ela influencia positivamente. Porque essas revelações todas que nós tivemos aqui, estamos falando da nossa cidade, sim, tudo isso que se revelou nos últimos anos foi muito bom. Eu acho que foi excelente. Claro que, como advogado, eu tenho que reconhecer que houve alguns exageros, algumas injustiças, tá, Paulo? Mas isso é do processo. Sim. Né? Quando o vulcão entra em erupção, ele queima florestas. Depois ele deixa o solo fértil, onde nós plantamos as melhores... seja, Deus lhe ouça. Você sabe que as melhores terras para o plantio são as terras vulcânicas. Exatamente. Então, eu acho que nós tivemos um vulcão que começou com o Mensalão, depois com o Lava Jato, pegou os estados, está pegando os municípios, os fracos estão sendo demonstrados, não é isso? Os malfeitores. Então. E eu acho que isso é bom. Eu não acho que isso influenciou negativamente, não. Influenciou positivamente. Henry, pensar numa conjuntura eleitoral petropolitana representa pensar na Petrópolis que aí está e na Petrópolis que queremos? Não, eu acho que não, né? Eu acho que tem uma diferença. Eu acho que a Petrópolis que o petropolitano quer, ela desapareceu um pouco, né? E nós precisamos recuperar essa Petrópolis. Eu, por exemplo, daqui a pouco, saindo daqui da rádio, eu vou para um encontro que vai acontecer ali na 13 de maio, num restaurante ali. De dia, 13 de maio, dá para ir, né? À noite. Pois é. Ainda dá. Vai ter um encontro daquele grupo dos Amigos de Petrópolis, sabe? Fundado pelo Hélio Castro, um grupo que tem 15 mil seguidores, o WhatsApp. 15 mil. E hoje vai fazer um encontro. Eu sou um deles. Você vai lá também? Não. Não vai hoje. Você é um deles. O Amigos de Petrópolis. E a gente nota que o que as pessoas querem, e a gente percebe isso, é revitalizar a cidade. Vamos dizer assim, colocar à mostra novamente aquela província que nós somos. Nós somos uma província
E nós temos uma história que vem desde o descobrimento do Brasil. Petrópolis tem jeito. Petrópolis tem jeito. Pois é. Assim esperamos, hein? Assim esperamos realmente, porque acho que o Petropolitano está um pouco cansado de tanta coisa que a gente tem visto, de tantas promessas não cumpridas. A gente tem que dar um jeito nisso, porque realmente fica difícil. Bom, ouvinte da nossa Rádio Imperial, estamos fazendo uma retrospectiva do ano de 2019 de algumas entrevistas que realizamos aqui durante o decorrer deste ano. No sábado que vem, reapresentaremos uma segunda parte dessa retrospectiva com outros entrevistados. Então, não percam o nosso programa no sábado que vem. Quero agradecer aí a Marilene, da Rua Tereza, a Eunice, de São Paulo, que também está aí conosco ouvindo o nosso programa. E agora vamos à nossa mensagem final aí. Que neste Natal as famílias sintam mais forte o significado da palavra amor. Que sejamos iluminados pelas luzes da paz, da união e da solidariedade, transformando os nossos dias em dias de felicidade. É tempo de paz, que as festas natalinas sejam de fraternidade em todos os lares e que em 2020 possamos renovar nossa confiança e companheirismo naqueles que caminham ao nosso lado. Feliz Natal a todos e um feliz e abençoado Ano Novo. São os votos do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, de todos os nossos companheiros leões e domadoras, a todos os amigos que nos prestigiam em todas as nossas parcerias. Um abraço também aos nossos ouvintes da Rádio Imperial, a quem estendemos esses votos de Feliz Natal e o próspero Ano Novo. Até sábado que vem, quando estaremos com mais um programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Obrigado, William. Vamos nessa. Fui.